Oi, gente. Eu vim aqui agradecer a todos que fizeram comentários gentis e gostaram do canal, se inscreveram, curtiram, comentaram, assistiram, né, apreciaram. E eu fiquei muito feliz do fundo do meu coração. Eu não sei se tá dando pra ouvir o vizinho falando, mas é porque ele tá falando alto, não sei se vai pegar. Mas enfim, espero que não atrapalhe. Agradecer, fiquei muito, muito contente e surpresa, né? Porque eu nunca tive a intenção que algum vídeo meu viralizasse, porque eu sabia, né, que se eu quisesse que ele fosse atrativo para o público, eu teria que mudar o modo como eu faço as coisas, né? Vídeos mais curtos, mais atrativos, e eu entendo, né? Eu entendo, as pessoas trabalham, né? Estudam, né? Têm seus compromissos, estão cansadas, querem chegar em casa e relaxar vendo algo assim que dê mais entretenimento ou que seja mais rápido. E eu compreendo, né? Só que a minha intenção era, eu gosto de aprofundar nos assuntos, né? E aí eu senti falta, não que não tenha, não que eu sou a única que traga isso, claro que não, mas eu sentia falta de vídeos que aprofundassem no tema, sabe? E aí eu pensei, ninguém vai ter paciência pra assistir 2 horas de, enfim, de não sei o quê. E tudo bem, às vezes um ou outro vai pesquisar, vai querer um vídeo mais aprofundado, vai gostar, e se um ou outro gostar, tudo bem. Essa sempre foi a minha intenção, né? E, e quão feliz não fiquei quando eu vi que tanta gente se interessou pelo vídeo, né? Foi surpreendente. Então não vou conseguir responder um por um, até porque eu tô muito atarefada, mas eu vou pegar alguns comentários aqui e vou comentar sobre eles, tá? E, enfim, eu vou pausando o vídeo por essa questão. Tiveram elogios sobre a diversidade, né, do canal. E eu sei que pode parecer meio aleatório porque eu gosto de fazer muitas coisas. Eu tinha muitas coisas que eu queria fazer e quero fazer, né? Porque eu gosto de falar de história, né? E matérias irmãs à história, mas eu também gosto de produzir arte. Não que eu produza bem, mas é divertido pra mim, né? E, e gravar coisas aleatórias eu gosto, né? Mas eu não tô tendo muito tempo ultimamente pra isso. O trabalho tem me consumido muito, né? E aí eu acabo afastada. Mas ver que vocês gostam, assim, dá uma força, né? Pra dar uma faísquinha ali na brasa ali pra ter uma chama de vontade pra continuar para continuar. E eu acho que essa questão, não sei, essa questão, fiquei refletindo por que será que as pessoas se atraem por coisas aleatórias, né? Ou coisas diversificadas. Tem um sociólogo, o Stuart Hall, e eu gosto muito dele. Ele tem um livro que ele fala da identidade contemporânea na pós-modernidade. E o que ele fala? Ele fala que depois da globalização, ou seja, depois do desenvolvimento dos meios de comunicação e de transporte, há uma mudança de identidade nas pessoas. E aí, o que isso quer dizer? Antigamente, a cultura que existia
a gente não tinha muito acesso à informação antigamente, antes da internet, antes do computador. A gente tinha acesso à informação que a nossa família contava pra gente, que a gente via na novela, no jornal, dos pouquíssimos canais que tinham na televisão, né, de um jornal, de uma revista. Era cultura. Você tinha cultura, a sua identidade era a cultura de Minas, a cultura de São Paulo, a cultura da Bahia, ou a cultura do Brasil. Mas você não tinha muito acesso ao que era a cultura da Índia, a cultura da China, a cultura da Rússia, a cultura da Grécia. É, não era tão próximo, não era tão fácil assim você simplesmente pesquisar no Google como é a cultura da Tailândia, enfim. O que acontece com a globalização? Ela facilita, né? Quando a tecnologia se desenvolve e aí a gente e aí você tá no Facebook, você vê vídeos de todos os lugares do mundo ali. E aí, o que acontece? A gente começa a ter uma identidade, uma personalidade muito variada. Que tipo de filme que você gosta? Eu gosto de fantasia, de ficção científica, de mistério, de suspense, de investigação, né? De ação, de guerra, clássico. Mas e de que você gosta de ler? Eu também gosto de ler terror, mas eu também gosto de ler romance, que não sei o quê. Nossa, mas tua personalidade é muito bagunçada. É que eu gosto de muitas coisas. O que você gosta de escutar? Eu ouço sertanejo, eu ouço clássico, eu ouço rap, eu ouço reggae. Eu falo, nossa, mas você gosta de muitas coisas. Isso é natural hoje em dia. A humanidade ser tão diversificada, né? Por conta dessa globalização que uniu o acesso à informação, né? E, e isso também é bom, tem uma diversidade, a gente tem mais opções para construir a nossa identidade, mas também tem desafios muito difíceis aí. Por quê? Porque isso pode gerar crise de identidade. Você pode ficar confuso, você pode ficar perdido, com crises existenciais. São muitas crenças, muitas religiões diferentes. Eu não sei qual que eu me identifico com todas, me identifico com nenhuma, não sei, tô confuso. Então, assim, é muito acesso à informação, é muita informação para processar, né? E o que acontece com a nossa identidade? A gente, a gente tem tantas opções para construir nossa identidade que isso pode gerar uma confusão de personalidade. E eu acho que isso é muito da personalidade da nossa geração, independente da idade, se a gente está novo, se a gente está velho. A mentalidade da época, ela é fragmentada, camaleônica, né? É a mística do X-Men. Por quê? Porque é muita informação. E eu acho que quando a gente abraça isso, se é aleatório, nossa, a menina tá postando vídeo de jogo, depois tá fazendo karatê ali, aí do nada ela dá uma aula de 2 horas e vem com um ASMR totalmente esquisito. E a gente não é assim no nosso dia a dia? A gente é assim, né? Híbrido, mutante, né? Eu acho que isso, talvez por isso que alguns se atraíram, eu fiquei feliz, né? Eu gostei muito. E vou dar uma olhada nos comentários, eu vou parando aqui. Eu fui olhando os comentários, desde os meus vídeos mais antigos até os mais novos, não que tiveram muitos além do colonização francesa, mas o povo acabou bisbilhotando, né? Aí eu sei que nos primeiros vídeos ali do canal tem muitos vídeos falando sobre ocultismo e vídeos mais místicos, espiritualistas, né? Não tenho gravado vídeos mais sobre essa questão, mas acho que se dá pelo fato que eu tô muito afastada da espiritualidade, sabe? Eu tô num período muito socrático, filosófico ali
de dúvida profunda existencial, né. Isso tem me causado uma estagnação. Eu estudei muito ocultismo durante mais de década e eu estudei várias vertentes e tenho uma tolerância a religiosidades e crenças. Lógico, eu tenho meu pensamento crítico, mas porque eu sou uma historiadora e eu valorizo muito a questão cultural, né. Mas quando eu digo que eu abracei a dúvida, é porque eu abracei que eu não falo que eu acredito, também não falo que eu não acredito. Eu não falo que existe, também não falo que não existe. Eu não eu passei por experiências sobrenaturais? Passei, mas às vezes eu mesma nego, às vezes eu mesma nego. Então assim, ultimamente eu tô respeito as experiências individuais de cada um com o sagrado, respeito aqueles também que não acreditam em nada, e é que eu tenho estado numa dúvida profunda. Então eu não tenho muito gravado, assim, sobre. Eu tô mais ali, sabe quando Sócrates estava pra morrer? Eu tô meio assim. Deixa eu ver os comentários aqui, peraí, gente. Tem um pessoal falando que eu pareço autista nos comentários também. Gente, é, eu gastei muito dinheiro com isso, assim, com profissionais de saúde, dinheiro que eu nem tinha, quer dizer, que eu pegava emprestado, porque foi muito caro pra mim. Todas as consultas e avaliações. Com neuropsicóloga, eu peguei uma neuropsicóloga que é especializada, né, em fazer essas avaliações, e eu não fiz só avaliação sobre autismo, né, eu fiz avaliação sobre muitas coisas diferentes para poder descartar qualquer coisa. E aí eu fui encaminhada para psiquiatra, mais de um, né, eu fiquei em negação por muito tempo, e mas eu não podia negar que tudo batia, né. Então sim, eu convivo com a neurodivergência, pode parecer que eu não tenho problema com comunicação, mas eu tenho. E olha, gente, falar demais também é um problema de comunicação, você não saber sintetizar, você não saber a hora de parar ou a hora de aprofundar. E eu e não é só isso, mas eu não vou ficar falando disso aqui não. Tô só respondendo comentário. Uma característica é falar demais da vida íntima sem necessidade. Eu vou tentar não fazer isso. Tá, parei um pouco pra ver os comentários. E eu ri um pouco, porque tem algumas pessoas falando no meu vídeo. Tá repreendido em nome de Jesus. E aí, quando dou um vídeo sobre Lilith, né? Gente, que simbólico, que poético, achei tão bonito. Mas ficou aquela imagem, né, da serpente do mal, então eu imagino. Mas não vou ficar comentando sobre isso não, peraí. Eu amei um comentário um comentário num vídeo que falou assim, nossa, tava assistindo um vídeo sobre colonização, agora caí aqui, que lombra é essa? E agradeço o comentário também que o vídeo parecia surrealista. Tem um vídeo que chama Pequeno Devaneio Surrealista, de 2022. É um dos meus vídeos preferidos, porque eu criei toda a sonografia do vídeo e eu tava artística. Foi um vídeo. Eu tinha um trabalho para fazer uma prova de música cênica. Aí eu construí esse vídeo para fazer a música em cima, sabe? E eu recomendo. É muito legal. Eu fazendo propaganda, né? Eu não vou ficar falando, ai, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, se inscrevam, não faço isso, porque assim, eu entendo quem faz,
porque precisa de ajuda para manter o canal, não é fácil. Mas eu não tenho essa intenção aqui também de ser assim, porque eu não tenho intenção que, enfim, né. E tô sabendo nem falar, espera aí. Gente, eu tô olhando os comentários, tá, fico tocada de coração. Porque fala assim: "Ah, eu chego em casa cansado", ou "Escutei seu vídeo, me acalmei", ou até "Meu vídeo me deu sono, deu preguiça, podia fazer um bom ASMR", enfim, independente se tá sendo positivo, eu fiquei feliz, né. E teve um que comentou que eu sou seca, mas eu entendo, porque às vezes eu falo assim: "Ah, acabou o vídeo", ou "Oi gente, tudo bem?". E aí eu falo: "É isso, acabou o vídeo", eu desligo. Mas é que às vezes eu fico sem saber, sabe, expressar, aí eu só passo o conteúdo e ok, é isso. Mas eu entendo. Sabe o que que me deixa, muito tocada? É é receber respeito enquanto eu falo alguma coisa, porque eu não é comum pra mim ser respeitada. Porque eu sou professora de escola pública e eu passo por uma situação que não é só eu que passo, são todos os professores do Brasil que passam. Se vocês forem pesquisar vídeos de professores do ensino básico, a maioria vai saber do que eu tô falando e vocês vão encontrar vídeos falando sobre isso. A humilhação que a gente passa sendo professor do ensino de escola pública, gente, particular também, mas enfim, do ensino básico, é muito grande, sabe, assim, eu passo por uma situação de muito desrespeito, sabe. E receber, palavras gentis não é algo que eu tô acostumada, e nem sei reagir muito bem, mas fico muito tocada, né, porque eu amo meus alunos, tenho muito carinho por eles, tenho um sentimento de desejo de protegê-los, mas eles me causam muita tristeza, né, porque eu sei que muitos ali estão em situação de vulnerabilidade, seja vulnerabilidade familiar, vulnerabilidade social mesmo, de necessidade de assistência. Eu sei que só que muitos veem a escola como uma prisão. E não porque a escola é um ambiente ruim, simplesmente porque eles são obrigados a ir, né. E eles não muitos ali, eu sei que não são todos, não estou generalizando, mas é como eu estou falando como uma professora que já está dando aula há anos em muitas escolas, que já ficou pulando igual macaco de galho em galho em várias escolas, e já conversei com dezenas e dezenas de professores, e sei do que eu estou falando. E conversei até com os alunos sobre isso, muitos alunos, e existem ótimos professores, muito. Vocês pensam que professor de escola pública não é qualificado? A maioria dos professores tem mestrado aí, cheio de especialização, cheio de conhecimento. A gente não consegue passar nem um quarto de todo o conhecimento que a gente tem na escola, porque não dá tempo, né. Mas não é falta de professores melhores que existem nas escolas, né. Há um desejo de não estudar. Porque eu não sei, tudo bem, os alunos podem estar passando por depressão, podem estar passando por ansiedade, pode estar passando por muitos problemas e não consegue prestar atenção, não quer prestar atenção, mas não justifica o desrespeito que eles fazem com a gente. E eu passo por humilhação todos os dias. No passado eu tive que ir para o hospital 4 vezes por causa da minha voz. E a situação é difícil para mim, entendeu? E é difícil para todos os professores. Você vai chegar numa sala de aula para dar aula,
E aí é aluno gritando, é aluno correndo, é aluno pulando, é aluno dançando, é aluno colocando o celular na maior altura. E aí você prepara a aula com todo carinho. E eu não dou aula igual eu dou aqui no YouTube, não. Você acha que eu conseguiria dar aula igual eu dou aqui? Não, eu tenho que virar um palhaço, eu tenho que virar um bobo da corte, eu tenho que gritar, eu tenho que falar como se eu estivesse declamando num teatro, eu tenho que entreter igual um palhaço para ver se eles prestam atenção, eu tenho que ser muito mais divertida do que eu sou aqui, né? Não que eles me achem divertida, mas enfim, eu tento, né? E aí eu tento ter vitalidade, né? E aí você começa a falar, você para pra chamar atenção. Você começa a falar, para pra chamar atenção. Aí te xinga, aí te discute com você, te enfrenta. E aí qual que é o problema? Quer mexer no celular? Mexe. Quer conversar? Passa um bilhete, mas não me atrapalha da aula. Eu não consigo dar aula. E aí quem quer prestar atenção, quem fica ali querendo aprender, não consegue, porque os outros não deixam. Entendeu? Essa é a situação que o professor passa todo dia em sala de aula. É humilhante. Ah, mas chama os pais desse aluno, expulsa esse aluno. Você acha que a gente tem autoridade para isso? A gente é obrigado a passar o aluno. A gente é obrigado a passar. A gente não tem autoridade mais nem para bombar o aluno. E aí o que a gente vê na sociedade é: você acha que eu quero o mal do aluno? Você acha que eu estou bombando o aluno de vingança? Claro que não. É porque eu quero que o aluno realmente aprenda. Nossa, professor, mas você não pode obrigar alguém que não quer aprender a aprender. Tudo bem, mas está na Constituição que eu tenho que ensinar o conteúdo e também formar para a cidadania. Está na lei. E se a lei fala que o aluno é obrigado a ir à escola, se o aluno não for para a escola, vai dar problema com o conselho tutelar, que é lei, o aluno é obrigado a ir para a escola. Se ele ficar em casa é crime. Eu só estou lá fazendo meu trabalho. E os alunos acham que eu sou um carrasco, porque eles são obrigados a ir para a escola e eles não gostam disso. Mas muitos gostam, só que gostam de ir para socializar. Tudo bem, gente. Aí tá vendo? É complicada a questão. E aí a gente vê, nossa, você viu que o índice de aprovação de alunos subiu? Você viu como que a educação está melhorando? Os dados estatísticos e as pesquisas mostram. Lógico, a gente é obrigado a passar. Como que não vai melhorar os dados? É isso que acontece. Você viu como que o índice de ensino em Minas Gerais, os alunos tiraram nota não sei quanto. Ah, gente, pelo amor de Deus. Ano passado, eu vi gente dando gabarito pro aluno para fazer a prova, para poder passar. Vocês não sabem os bastidores. E aí, ok, não podia nem estar falando essas coisas. Então, a humilhação que a gente passa é muito grande. E tem uma questão muito preocupante e problemática, que é a questão também não só da falta de interesse e do desrespeito, quanto a falta de caráter. Eu não sei, e eu tô muito preocupada. Eu não sei o que tem acontecido com os meus alunos, mas eu tenho sentido em uma parte dos alunos, um mau caratismo. Isso tem me dado uma tristeza, sabe? Porque eu sou um professor de história, eu me preocupo com formar o senso crítico dos alunos, falar em movimentos de resistência, falar dos marginalizados, falar de justiça social, né? Falar né, de muitas coisas importantes para a formação humana da pessoa. Exemplos. Todo ano eu dou uma aula sobre racismo linguístico na língua portuguesa. Nomenclaturas racistas que precisam ser revisadas, que são problemáticas. E ao invés dos alunos falarem, nossa, professora, não vou usar mais esse vocabulário, que bom saber que é um vocabulário problemático para que eu não use mais.
O que eles fazem? Começam a usar o vocabulário, como se eu tivesse ensinado. Fiquei 3 meses falando sobre Segunda Guerra Mundial. 3 meses agora, tô falando até agora, falta falar a conclusão, as consequências. 3 meses falando sobre Segunda Guerra Mundial. Os alunos simplesmente, eu vejo o aluno fazendo saudação nazista. Falei, gente, eu fiquei 3 meses criticando o nazismo, 3 meses criticando o fascismo. Vocês não aprenderam nada. Acha que é piada, fica fazendo apologia. Vocês não escutaram nada que eu falei, sabe? E aí parece que eles acham bonito fazer coisas ruins, porque é pra pagar de bad boy, sei lá. Ou acha que é rebelde, mas isso não é ser rebelde, isso não é ser revolucionário, sabe? Aí eu tenho ficado chateada. Enfim. Então eu trabalho, não tenho muito tempo para me dedicar ao canal como eu gostaria. E por conta dessa questão, acabo fazendo muitas coisas que eu queria fazer que eu não faço, né? Aprender uma música no instrumento, tocar, ler um livro e pegar as partes que eu gosto e postar aqui, sei lá, escrever poemas e mostrar, tanta coisa que aleatória, sabe? Que eu poderia fazer, que eu não faço, porque eu não tenho tendo tempo, sabe? A gente ganha muito pouco, porque a gente não ganha só pelo tempo que a gente trabalha. A gente tem que. O professor, gente, o professor, ele tem 1 milhão de trabalhos para fazer em casa. O professor tem que elaborar prova, corrigir trabalho, elaborar aula todo dia. Você acha que minha memória é boa? Minha memória não é boa, gente. Às vezes eu tenho que ficar estudando coisa que eu esqueci, né? Porque a gente tem que ficar falando nas aulas. E você acha que a gente recebe por todo esse tempo que a gente tem que trabalhar em casa? Não recebe. Eu não recebo nem R$ 30 por hora. E é assim, enxaqueca constante, dor de cabeça, e todo professor passa por isso. Aí vai chegar um professor que vai falar assim: nossa, eu não tenho problema com os meus alunos. A sorte sua, que bom, agradeça a sua escola, agradeça a gestão, a sua supervisora, agradeça, né? Porque tem escola que você não tem o suporte que você precisa, né? Então, para que professor ficar contra professor, né? Tô falando demais já. Então é isso que eu quis dizer, gente. Pra vocês terem noção o tanto que eu fico feliz de ter essa resposta, porque geralmente é você chegar animado para dar uma aula e todo mundo querer jogar o caderno na tua cara, entendeu? Porque só querem dormir e conversar. E ok, eu posso até entender o lado deles, mas isso me gera um desgaste profundo, porque eu preciso fazer o meu trabalho. E eu me sinto muito desrespeitada de ter que ficar gritando, de ter que ficar implorando, me humilhando. E eu fiquei muito feliz, eu fiquei emocionada, né, de receber tantas mensagens legais. E eu sei que os meus vídeos são monótonos, eu sei que os meus vídeos são tediosos, assim, cansativos, é o que eu falo demais, que eu não sei editar vídeo. Eu achei até engraçado, falei assim, nossa, achei que eu tava num vídeo de 15 anos atrás, achei que eu tava num vídeo de 2010, e eu achei super divertido. Então, assim, é porque aqui eu consigo falar com calma tudo que eu quero falar, né? Então eu sei que pode parecer muito chato, e eu compreendo, tá? Mas eu fiquei feliz com a repercussão, assim. Eu rio dos comentários, vocês falando que eu jogo Roblox. Gente, eu descobri esses dias que existe um mundo dentro do Roblox e que existem paisagens lindas dentro de salas de Roblox que eu nem sabia. E aí isso me deu nostalgia da época do Rabu. Lembra do Rabu que eu falava assim, gente, tem gente que cria cada arquitetura legal e que eu ficava só na salinha ali admirando a ambientação.
É sala de imersão, né, eu não sei como que fala. Mas eu gosto de entrar em locais, assim, que eu simplesmente posso apreciar a paisagem e ficar apreciando mesmo o local, assim. E eu achei incrível. Eu salvei várias salas que eu quero visitar e vai ter mais vídeos sobre. Sim, eu comprei um computador recentemente. Gente, eu tô penando pra pagar, não tá sobrando dinheiro não, viu? E vou demorar pra terminar de pagar esse computador. E o que mais me doeu, gente, foi que como que memória RAM e SSD tá caro? Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. E aí eu consegui baixar uns joguinhos que eu gosto de jogar, né? Mas o que eu tô mais apaixonada de jogar ultimamente, gente, que eu conheci Zelda. E quando eu conheci Zelda, meu mundo fez assim, pá. Aí eu joguei Ocarina of Time e chorei muito quando acabou. Chorei muito, muito mesmo, não só quando acabou. E aí tô jogando Majora's Mask. E minha cabeça tá tipo assim, ai meu Deus, nossa, é muito confuso. E aí o tempo acaba e você perde tudo, e o mundo acaba e você volta no tempo, mas tô gostando, tô gostando. Tô pegando a ajuda do canal do Roger. Não sei se vocês conhecem, mas senão eu vou ficar louca se eu não pegar a ajuda dele. É, eu gosto de jogar. Tô jogando Smite, mas é porque eu tinha nostalgia de jogar Smite no passado. Lembra quando lançou o primeiro Smite? E aí gostava de jogar com Thor. Porque o Thor, ele rodava o martelo assim, aí ele voava e ele caía no chão, todo mundo que tava em volta caía assim também. E às vezes ele saía rodando o martelo assim, e aí ele saía andando assim, rodando o martelo, todo mundo que tava em volta caía. Gente, eu achava isso o máximo jogar com Thor. Eu nem sei se isso tem ainda nos Smite 2, porque eu não tenho dinheiro pra comprar o Thor, porque antigamente já era de graça o Thor antigo, né? Enfim. Também eu gosto de jogar uns Battle Royale, mas é, eu tenho uma lista imensa de jogos que eu queria jogar. Então eu tô meio travada, assim. Também não tem tempo direito. Mas às vezes eu posto algumas coisas de jogos aqui. E eu vi também que tem muita gente pedindo pra. Ah, grava vídeo sobre Guerra Fria, grava vídeo sobre isso aqui, grava vídeo sobre não sei o que lá. Nossa, tem tanta coisa que eu quero gravar sobre. Muita, muita, muita coisa mesmo. E aí, só que eu sou uma pessoa metódica. Nossa, bitolada com as coisas, pragmática, sabe? Isso me estagna, me paralisa às vezes. E o que eu quero dizer com isso? Tem uma playlist escrito história. Não. Tem uma playlist história antiga, uma playlist história moderna, história medieval. E eu tô falando de história em ordem cronológica, se vocês perceberem. Nossa, então pra você chegar em Guerra Fria vai demorar muitos vídeos. Tá, eu vou ver se eu. Mas é porque eu queria fazer uma linha do tempo falando de tudo. E um dia mesmo que passe uns anos, eu falei assim: meu Deus, falei tudo que eu tinha pra falar. Óbvio que não existe isso. História. Você fala da história do mundo, o tempo é incomensurável, é maior do que minha vida. Não é isso que eu quis dizer. Mas, enfim. Mas eu posso comentar sobre, porque tá bagunçado. Eu posso comentar sobre, porque o que eu gosto, como que é meu dia a dia, minha rotina, né? Do nada. Todo dia eu estudo um pouco de geopolítica. Por quê? Pra eu saber o que tá acontecendo no mundo atualmente. Só que pra você entender o panorama mundial, você não pode parar de estudar, porque todo dia tem coisa pra você estudar, todo dia acontece coisas. Se você parar de. Se parar, se você perder o que tá acontecendo, pra você voltar, é complicado. É igual você tá correndo na esteira. Aí você pula da esteira. Pra você voltar pra esteira de novo, na velocidade que ela tá, não é mais difícil? É tipo isso. Aí
Eu gosto muito do sudoeste asiático, né, vulgo Oriente Médio, mas é a nomenclatura que eu prefiro usar, em questões asiáticas, africanas, né, fugir um pouco dessa visão europeizada, ocidentalizada, estadunidense, do mainstream, né, da mídia tradicional, e, né, desconstruir muitos estereótipos, pessoas que são injustiçadas e vistas como horríveis às vezes, mas ver o seu histórico, né? Então, assim, tem muita coisa interessante na geopolítica, mas a geopolítica ela é polêmica, mas ela é profundamente necessária para a gente ter mais tolerância com o que a gente tem que tolerar e ser mais crítico com o que às vezes a gente nem enxerga. Então, eu tenho vontade de falar sobre. Tem uns vídeos que eu fiz que são os vídeos ao vivo que eu tentava falar das notícias do dia, mas eu não tô tendo tempo, né? Um dia eu quero falar sobre essas questões. Acho que são as que mais me atraem ultimamente, mas são questões muito profundas, assim, e complexas. Não é algo que dá para falar de maneira rasa. Mas aonde que eu tava para chegar nesse assunto? Ah, tem um monte de gente falando assim que eu sou esquerdista nos comentários. E tem um movimento, eu acho que isso foi uma questão assim, teve um investimento e uma financiação, financiarização, esqueço palavras, mas houve um financiamento, né, para que crescesse pensamentos muito preconceituosos, extremistas e de desinformação sobre assuntos, sabe? Falar mentiras sobre certos pensamentos políticos para fomentar o ódio a essas pessoas. E isso é uma questão muito problemática que tem gerado muita violência no Brasil. E eu sei que eu falar isso, eu posso fazer muita gente me xingar, muita gente me atacar, e muita gente deixar de me seguir, tá tudo bem, tá? Falar que eu sou de esquerda, tá? Porque muitas pessoas têm uma visão horrorosa da esquerda, né? E a maior culpa disso é de uma mídia, uma boa parte da mídia, que ajudou a construir essa mentalidade há décadas, né? Há muitas décadas. E pensam que a esquerda é uma coisa que ela nem é. Pensam que eu acredito em coisas que eu nem acredito. E a esquerda ela é muito diversificada, né? Existem muitos projetos políticos e muitos projetos sociais e econômicos variados, mas que se alinham em pontos muito essenciais, né? De, de soberania, no sentido de, por exemplo, o Brasil ser dono das suas próprias riquezas, né? Não privatizar suas riquezas para empresas externas, numa necessidade emergencial de, de trazer capital externo, às vezes, por N motivos, às vezes é necessário, mas um foco em políticas sociais, né? Lógico que com responsabilidade fiscal, mas essa questão de cortar políticas sociais para cortar políticas sociais só para ter mais responsabilidade fiscal, às vezes isso é um argumento muito traiçoeiro, sabe? Que, que deixa a população em necessidade. Então são muitas questões aí que a esquerda traz. Eu não vou falar disso agora, porque é um assunto muito complexo e longo, né?
vi uma crítica interessante ao meu conteúdo de colonização. Ela escreveu um texto, eu vou comentar sobre, mas antes, gente, tô olhando os comentários de novo, vocês são tão fofos. Nossa, teve uma pessoa que comentou assim, nossa, muita gente falando da aparência dela. Ela deve estar incomodada, porque, né? Mas até nisso, assim, eu não me. Eu tenho um problema para gravar vídeo no YouTube, porque eu me sinto. Eu não me sinto muito confortável e eu não acho que eu fico bem na câmera. Eu também não me acho bonita assim. E eu não tenho autoestima assim também. Não tenho pra falar assim, nossa, enfim. E aí tanta gente falando me chama de bonita, por mais que muitos possam achar e tudo bem. A beleza é uma concepção construída, blá blá blá. Mas eu agradeço, né, de coração. Mesmo que possa ter falado na brincadeira ou na malandragem, assim, mas mexe com a autoestima da gente, porque os alunos zoam, né? Também a gente, escola pública, sabe como que eles tentam fazer muito bullying com a gente, assim. E isso é muito natural, o aluno fazer bullying com o professor e com os outros alunos, assim. Isso é uma questão muito natural. E aí, vocês falarem essas coisas, eu fico até estranho, eu falei assim, gente, não é possível me achar bonita. Mas fico feliz, assim, pelos elogios carinhosos, mas do modo como eu falo, do modo como vocês gostaram que foi construído, assim, a simplicidade, assim, do vídeo. Tem pessoas que pediram imagens na hora de falar. Eu coloco em muitos vídeos imagens, mas eu acabei não colocando nesses últimos, mas por todas as mensagens, gente, educadas e gentis, independente se foi sobre conteúdo, se foi sobre minha energia, falando assim, eu achei muito, muito fofo e agradeço de coração, fiquei tocada e é isso. Eu me diverti muito vendo, assim. Cheguei um dia pesado do serviço, assim, e aí eu olhei, assim, as mensagens e falei, não é possível, gente, que o povo gostou desse vídeo. Justo esse que eu achei que era um dos mais chatos que tinha. Não porque o assunto é chato, o assunto é importantíssimo, mas é porque eu achei que eu falei aquilo lá de maneira tão confusa. Aí eu falei assim, ah, tá. Aí eu fui gravar um vídeo e falei assim, não, eu fui no supermercado comprar peixe pra minha cachorrinha. Aí fiquei pensando enquanto eu ia no supermercado. Aí voltei, agora tô gravando vídeo. Me perdi no que eu tava falando. Tá vendo? Eu falo demais. Esse é um grande problema. Eu falo muito e era pra ser só um vídeo de agradecimento. Vou terminar de ler o comentário, peraí. Eu vou comentar sobre um comentário no vídeo da colonização francesa na América. O cara chama Caelum Dominicus. Ele escreveu um texto criticando meu vídeo. Só que eu vou fazer um contraponto aqui. E eu não achei o comentário muito educado. Não que ele foi desrespeitoso comigo, mas ele foi desrespeitoso com todas as pessoas que sofreram na mão dos franceses. Porque ele minimizou a violência que os franceses fizeram e soou muito colonialista pra mim, sabe? Soou muito violento, não pra mim, sabe? Então eu vou criticar alguns pontos aqui. Enfim, eu vou abrir aqui pra ir vendo e lendo e vendo, tá? Bom,
ele fala que os jesuítas não forçavam nada a ninguém. Então os caras que chegou lá não forçavam nada a ninguém. Os indígenas não eram forçados a nada, né? Arrancava os indígenas dos seus territórios, impunha uma disciplina rígida neles, castigos corporais, humilhação pública, tem registro disso, tem documento disso. E aí vai falar que os jesuítas não forçavam nada a ninguém. Se evangelizava quem queria. De onde você tirou isso? As conversões eram voluntárias. Realmente eles tinham livre-arbítrio? Aonde que você viu que os indígenas tinham livre-arbítrio? Depois de tudo que eu falei? Sabe? Fala que a França perdeu o Canadá e o Haiti por falta da ordem moral cristã. Não porque teve uma guerra por anos com a Inglaterra sobre o território. Depois de tudo que eu falei, falar essas coisas, sabe? Que eles colonizaram por conta de políticas liberais e de materialismo francês, me criticando porque eu falei que eles foram gananciosos no poder ao dominar essas terras que não eram deles. Eu tô sendo exagerada demais de falar de ganância de poder? É muito falar de chamar a monarquia de exploração, chamar aqueles reis monarquistas de exploradores? É exagerado demais? Será que é exagerado? Sabe? Será que é exagerado para aqueles que morreram por conta disso? Com certeza para esses fantasmas não é. Você não tá me desrespeitando, você tá desrespeitando essas almas mortas aí. Tomar cuidado com elas, não comigo. Então, assim, você fez uma leitura não acadêmica e técnica e crítica, você fez uma leitura ideológica do meu vídeo, mas que não corresponde com o que eu disse, né? Em nenhum momento eu reduzi a colonização ao forte que explora o fraco. Muito pelo contrário. Eu não coloquei esses povos indígenas como fracos. Eu falei da resistência deles, da força deles, eu fiz questão de falar da força deles de maneira bem específica para valorizar e não colocar eles de maneira passiva, que é como as fontes ocidentais fizeram durante muito tempo, né? Então, eu mostrei as complexidades das alianças, né, da inteligência indígena, das contradições internas com a França, né, o que se chama de verdadeira vocação monárquica e cristã. Olha aí, verdadeira vocação monárquica e cristã. Essa exploração agora é vocação, né, tipo, ai, é uma narrativa, você está usando a narrativa oficial dos colonizadores, você está usando a narrativa que os colonizadores usaram para justificar o genocídio, a escravização, a exploração. Dizer que os jesuítas não forçaram ninguém é ignorar os castigos, a destruição de suas culturas, a violência documentada. Então, a colonização não foi mal executada. Ela foi executada exatamente como eles queriam, com violência, com lucro, com fé, a serviço do poder, né? Meu vídeo, ele não é uma crítica a um liberalismo ou a uma defesa de visão de mundo. É a descrição, meu vídeo é a descrição do que aconteceu. Se a descrição incomoda, o problema já não é o vídeo. O problema é a mentalidade. Sabe, eu acho válido criticar. Pode criticar. Eu não me senti desrespeitada, mas eu senti que todo esse povo que foi explorado e sofreu na mão dos colonizadores foi desrespeitado. A partir do momento que tudo que ele sofreu é minimizado. Então, eu senti vontade de falar isso. Você me desculpa se eu fui rude. E pessoas curtiram, hein, o comentário dele. Ai, ai. Nossa, teve um comentário que falou: essa menina me lembra Baudelaire. Gente, eu queria gravar um vídeo aqui falando
de Baudelaire, quando ele fala do ópio, e ele tá viajando de ópio lá, tá chapado de ópio, e aí ele escreve coisas malucas e simbólicas, e eu leio, eu fico, meu Deus, quero fazer um vídeo sobre isso. Um dia eu vou fazer. Eu tenho até as marcações. Vocês usaram nomenclaturas muito jovens nos comentários. Mogado, Chad, o que são essas coisas, gente? Eu tenho que pesquisar, não é da minha época. Não tô atualizada. Teve um que falou de Severo Snape. Gente, eu achei tão fofo. Eu me sinto Severo Snape às vezes na sala de aula. Mas não é por maldade. É porque ele era injustiçado. E eu tenho que virar um às vezes. O tanto de gente falando que achava que eu era homem. Mas sabe que eu gostei dos comentários? Eu achei adorável. Porque eu sempre quis ser andrógeno. É o meu sonho. Gente, saiba que eu li cada comentário com muito carinho, de coração. Eu li tudo. Se sintam tocados na aura, não fisicamente, de maneira carinhosa, porque eu fiquei tocada de coração, fiquei muito feliz, recebi cada comentário com muito carinho e pessoas ainda estão comentando, pessoas ainda estão se inscrevendo enquanto eu gravo esse vídeo. E saiba que eu vou ler os comentários, às vezes não dá pra responder tudo, eu posso não responder, mas saiba que eu vou ler com muito carinho, tá? Eu fiquei muito feliz e um vídeo de 1 hora só pra falar obrigada, né? Pra você ver como que eu sou difícil. Eu quero parar o vídeo, mas também não quero. Parece que tá faltando falar alguma coisa. Já sei. Vou pegar o livro do Baudelaire, peraí. Como que para? Peraí. Gente, olha que livro velho. Eu não sei se tá focando. Peraí que eu tenho que colocar o óculos pra ver. Eu tenho 4 graus, praticamente. Se for juntar miopia, astigmatismo. Baudelaire, um comedor de ópio. Comprei no sebo. Paguei baratinho. Olha como é que estão as páginas. Estão até caindo, olha aqui. Deixa eu achar se tem alguma marcação aqui, peraí. Um bálsamo doce para as feridas que não se cicatrizarão jamais. Citas falsos testemunhos no tribunal dos sonhos para o triunfo da inocência imolada. Tu constróis sobre o seio das trevas, com a matéria imaginária do cérebro e com uma arte mais profunda que a de Fídias e Praxítele, cidades e templos que ultrapassam o esplendor da Babilônia e Hecatômpilos, e do caos do sono, cheio de sonhos, evocas a luz do sol, os rostos de belezas há muito enterradas e fisionomias familiares e abençoadas, livres dos ultrajes do túmulo. Ai, gente, fala sério. Uma hora eu gravo sobre, porque tem muita marcação sem condições. É isso. Obrigada, gente. Vocês são muito fofos. Eu quase pensei em tocar na flauta uma musiquinha de Zelda, mas tá tarde e vai fazer barulho. E minha cachorrinha tá dormindo e ela tá chateada porque a luz tá acesa, ela já tá debaixo da coberta. Então é isso. Obrigada, gente. Fiquei muito feliz, de coração. E não sei se eu agradeci certo, mas obrigada, de coração.